Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Marco Cardoso e este é o primeiro vídeo do mini curso de algoritmos de programação. E neste vídeo iremos aprender um pouco sobre a história da programação. Mas para começar, o que é um algoritmo? Pode-se considerar um algoritmo a sequência de raciocínios ou operações que oferece a solução de certos problemas. Temos como exemplo o algoritmo de IMC. O que nós temos que fazer para calcular o IMC de uma pessoa? Bem, é simples. Primeiro nós temos que coletar a massa da pessoa, depois nós temos que coletar a altura da pessoa, depois nós temos que dividir a massa pela altura ao quadrado da pessoa e então comparar o valor obtido com a tabela de IMC. Bem, isso pode ser considerado um algoritmo, pois soluciona um problema com uma sequência de etapas. O que é uma linguagem de programação? Resumidamente, uma linguagem de programação diz ao computador o que ele deve fazer. Nós, humanos, possuímos vários idiomas, o francês, o russo, o português, o japonês, o zulu, o inglês. As máquinas também possuem o idioma delas. Elas entendem somente a linguagem binária, que possui somente dois elementos, o 0 e o 1, que representam corte ou passagem de eletricidade, respectivamente. É muito difícil e trabalhoso para nós humanos programarmos usando linguagem binária. Para isto, podemos dividir as linguagens de programação em dois níveis, as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível. As linguagens de baixo nível são as linguagens compreendidas pelo computador como a linguagem binária e a linguagem assembly, que é um pouco mais compreensível do que a linguagem binária por nós. As linguagens de alto nível são as linguagens que nós conseguimos interpretar facilmente, como Java, C++, o Python, dentre outras. Após a finalização de um código feito com a linguagem de alto nível, o código passa por um compilador, como se fosse um tradutor que transforma a linguagem não entendida pela máquina em linguagem entendida, ou seja, a linguagem binária ou assembly. Mas, afinal de contas, o que conseguimos fazer com a programação e para que precisamos dela? O ser humano é muito mais inteligente do que a máquina, mas é muito mais lento do que ela. Um computador atualmente considerado de baixo custo já consegue fazer bilhões de cálculos por segundo. Atualmente, não são apenas os computadores que são programados, mas aparelhos eletrônicos como televisões, máquinas de lavar, aparelhos de som, aviões, helicópteros, foguetes, impressoras 3D e até carros também são. Já é possível imprimir casas com impressoras 3D. E isso seria impossível sem a programação. Mas como foi a evolução das linguagens de programação? Bem, na Inglaterra, a filha de Lord Byron, Ada Augusta Byron King, conhecida como Ada Lovelace, era muito amiga de Charles Babbage, professor de matemática da Cambridge e inventor da máquina analítica. Naquela época, a taxa de erros humanos presentes em contas era gigantesca. Isso fez com que Charles se empenhasse em fazer uma máquina que acabasse com o problema. Então, em 1834, Charles idealiza a máquina analítica, um computador mecânico que realizava até 60 cálculos por minuto e funcionava com base nas instruções de cartões perfurados e era movida a vapor. Então, Ada Lovelace cria um algoritmo que computa a sequência de Bernoulli para esta máquina. Ada Lovelace é oficialmente a criadora do primeiro algoritmo implementado em um computador, mas há controvérsias, pois Ada Lovelace nunca chegou a testar o algoritmo.
Alguns dizem que o primeiro algoritmo foi criado pelo francês Joseph-Marie Jacquard, que inventou o tear mecânico e inventou um processo de cartões perfurados para a máquina e seguia várias etapas lógicas. E ele inclusive chegou a demonstrar o invento. A partir do ano de 1936, o alemão Konrad Zuse criou os computadores Z1, Z2, Z3, o primeiro computador eletromecânico, e o Z4, seu sucessor. Em 1943, o Konrad começou a desenvolver uma linguagem de programação para os seus computadores chamada Plancalcul. A Segunda Guerra Mundial prejudicou o engenheiro, pois o atrasou na sua pesquisa. Inclusive, os computadores Z1, Z2 e Z3 foram destruídos por um bombardeio britânico. A linguagem ficou pronta em 1948 e para a época era bastante avançada. Possuía estruturas condicionais, arrays, dados compostos, tratamento de exceções, aritmética de ponto flutuante, dentre outros recursos. O principal motivo de a linguagem não ter se tornado popular foi a difícil interpretação de sua síntese. A primeira linguagem a se tornar popular foi o Fortran da IBM, criado pela equipe liderada por John Beckles, e é utilizada até hoje. Claro, várias modificações foram realizadas desde sua criação. Desde então, várias linguagens de programação foram produzidas. Estamos vivenciando a era da informação. As linguagens de programação são indispensáveis. Tudo na internet é feito através de linguagens de programação, até mesmo este vídeo. Inclusive, escolas já começaram a ensinar os seus alunos desde pequenos a programar, visto que um futuro sem a programação seria um grande retrocesso. Talvez em alguns anos, algoritmos e programação se tornem uma matéria obrigatória nos ensinos fundamental e médio, assim como português e matemática.